Olá, seja muito bem-vinda a este programa A Mensagem por Elas. Eu sou Ivelise Fonseca e agradeço o seu tempo comigo daqui para frente. Então, se acomode, chame sua família, que o tema de hoje tem bastante importância. Inclusive, o tema de hoje tem também previsão na nossa legislação brasileira. Vai tratar sobre a questão da violência. Calma lá, eu não quero falar sobre violência só física. O nosso tema vai falar sobre violência mental. Quando falamos em violência, normalmente as pessoas só se ligam no tema em relação às agressões físicas e visíveis. Porém, existe uma forma silenciosa e muitas vezes invisível de violência que atinge profundamente a saúde mental das pessoas. Nós iremos para um rápido intervalo e eu espero você logo mais para tratarmos sobre essa violência silenciosa. Estamos de volta ao programa Mensagem por Elas, tratando de uma dor invisível que muitas vezes é desconhecida e caracterizada como um tipo de crime no nosso país. Logo mais nós falaremos. Mas antes disso, eu quero relembrar um presente que a Novo Tempo tem para você. Sem qualquer custo, você tem a chance de ter na sua casa essa revista Sentimentos, A Ciência do Existir. Peça agora a sua revista Esperança, Sentimentos, A Ciência do Existir. Sente uma ansiedade que dói demais? Você pode curar essa ferida emocional através do guia de estudo Sentimentos, A Ciência do Existir. Descubra como encontrar paz interior por meio da Bíblia. Peça o seu guia pelo WhatsApp 129-8244-4449 ou pelo site novotempo.com/escola bíblica. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia. Envie uma mensagem para 12 98244 4449. Eu vou repetir para você o telefone. 12 98244 4449. Quando você mandar a mensagem, vão te mandar um link para você preencher um cadastro e receber a revista. Mas você também pode pedir para que alguém te atenda, se você gosta de atendimento. Terá um atendente todo especial e com todo carinho e amor. E aí você deve escrever, quero ser atendido aqui, que um atendente vai preencher para você o seu cadastro e você vai receber esta revista que fala exatamente como Deus se importa com você, sobre ansiedade, os traumas de saúde mental. Tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje. Vamos orar? Querido Deus, nós trataremos de um assunto que tem a ver com a nossa mente, com a qualidade da nossa vida. E aqui nos colocamos mais uma vez em Tuas mãos, para que cada um que está escutando receba o Teu abraço, o Teu amor, o Teu conforto, na possibilidade de mudar de comportamentos, de ter uma vida alegre e exitosa na Sua presença. Nós confiamos em Ti, acreditamos no Seu amor, queremos cumprir a Sua vontade, ó Deus, e conhecer mais de Ti. Por isso, nos inspira, impressiona os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Tratar um pouco sobre esse tema que nós chamamos de dor invisível é falar sobre um tipo de violência que muitas vezes é desconhecida, que as pessoas acabam por ignorar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 30% da população mundial sofre com algum transtorno mental, frequentemente causado ou agravado por algum tipo de violência psicológica. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que em 2021, 16% das denúncias recebidas pelo Disque 100 eram relacionados à violência psicológica contra crianças, adolescentes e mulheres. Esses dados são do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos do nosso país. Antes de tratar quem pode sofrer violência, eu quero compartilhar com vocês alguns conceitos importantes.
Quando nós falamos sobre violência, no nosso país, a Constituição Federal valoriza como um dos bens, um dos direitos fundamentais, a questão da integridade física do ser humano. A pessoa, seja homem, mulher, criança, adolescente, idoso, deve ter sua integridade física preservada e respeitada. Não só a integridade física, mas a lei diz também que a integridade psíquica, sua liberdade de expressão, seus pensamentos devem ser preservados. A sua individualidade deve ser respeitada. A lei não tem como exigir o amor de todas as pessoas. Mas o legislador, quando escreve da lei e traz regras para nós de comportamento e de convivência, o faz exigindo o respeito. Então não precisa que todo mundo goste de mim, porque isso é impossível. Mas é fundamental que todos me respeitem e respeitem minha individualidade também. Não seria diferente na convivência da família, que após a pandemia isso acabou se agravando. É interessante, né? Porque na pandemia as famílias conviveram mais e era a oportunidade de se amarem mais, mas a violência aumentou. Vocês acreditam? As pessoas vivendo mais dentro de casa juntas, tendo que fazer o sistema de home office na relação do trabalho, que está agora caindo por terra, elas começaram a ter mais conflitos. Só que esses conflitos perpassaram a ideia de tolerância e esses conflitos não se tornaram somente conflitos na realidade verbais, mas também físicos, muitas vezes patrimoniais, até mesmo moral, inclusive mental. A questão da violência aumentou tanto no nosso país que, infelizmente, ainda as vítimas preponderantes são mulheres, idosos e crianças. E se você observar, as notícias são diárias, de pessoas no âmbito da família causando essa dor que muitas vezes é invisível, mas que é traumática, gerando aí exatamente instabilidade emocional e diversos traumas psíquicos por conta da violência mental. Eu vou dar um exemplo. A minha própria filha não gosta de briga. Sara é muito pacificadora. Ela tem 6 anos. Um pouco diferente da mãe, que é mais enérgica, impactante, que trabalha numa área que é de maior litígio. Eu sou litigante. Não é que eu sou briguenta, eu sou mais combativa. Mas para Sara, uma questão de briga, isso causa uma violência nela que é natural. E as crianças nos ensinam diversas lições sagradas. A criança nasce e aprende o que significa uma convivência pacífica no âmbito da família. O menino que você tem em casa, amanhã, ele pode aprender que a violência é comum, e o que é comum não é normal, na forma como ele percebe o pai tratando dessa mãe. Ou como o filho mais velho trata da avó que mora junto. Ou ainda, o tratamento que essa família tem na questão da expressão das palavras na mesa. Menino, come direito, você é muito desastrado, tudo que você come você fica gordo. Ou ainda, essa criança no meio da família escuta o marido dizer: eu trago dinheiro para casa, faça tudo e você não dá conta, a roupa não está lavada direito, esse menino ainda não escovou os dentes, essa é sua obrigação, não é minha. Isso causa uma dor invisível, silenciosa e tão desastrosa ou mais do que a violência física. É nesse sentido que eu quero compartilhar com você alguns pensamentos importantes sobre o respeitar a integridade das pessoas e, especialmente, a questão do outro, como o outro é. E é Deus que nos traz este valor. Você sabe que a violência hoje ofende o nosso amor ao próximo. Não é possível falar que você ama se você age com violência. Você sabia que homens também sofrem violência mental? Sim, já atendi diversos homens como clientes, inclusive, porque embora isso seja menos divulgado, a violência mental contra homens também é real. E os dados de uma revista americana indicam que aproximadamente 1 em cada 7 homens já sofreu algum tipo de violência psicológica severa por parte de alguma parceira. Homens sofrem frequentemente em silêncio, devido a esse estigma social que associa masculinidade à força e invulnerabilidade.
As notícias sociais mundiais e brasileiras demonstram também que em 2023 a ONU relatou um aumento global de casos de violência psicológica, devido ao isolamento, como eu disse para vocês. E essa foi uma crise econômica na pós-pandemia. No Brasil, e eu quero compartilhar dados, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os registros de violência psicológica aumentaram em 13% em comparação ao ano anterior. Esses dados são de 2023, comparando 2022, especialmente contra mulheres e idosos. A Bíblia oferece uma visão profunda sobre a violência mental. E Jesus tem afirmações sobre isso. Antes de eu abrir a palavra em Mateus, que vai ser no livro que eu quero ler, eu quero compartilhar algumas ideias. Você sabia que Deus te criou com uma individualidade única? Sim, mulher que me escuta, o seu marido que está perto, seus filhos, nós não somos iguais. Cada um tem seu próprio jeito, sua forma de falar, seu modo de pensar, seus atributos físicos, psicológicos, seus atributos estéticos. Eu tenho uma forma, minha irmã tem outra, minha mãe é de outro jeito, o meu pai também é diferente, minha filha é diferente do meu marido, que é diferente da minha sogra. Sabe o que eu quero dizer? Não existe igualdade. E Deus nos criou para nós termos unidade na diversidade. Eu vou repetir. Deus nos criou para nós termos unidade na diversidade. O que significa que a minha bandeira aqui não é feminista. Ao contrário, aqui na Novo Tempo, na perspectiva bíblica, nós valorizamos as pessoas. Nós respeitamos as vulnerabilidades. Olhe para uma criança que no seu desenvolvimento é totalmente diferente, porque ela é mais vulnerável na infância, precisa mais, talvez, da ajuda do adulto do que um próprio adulto. Olhe para a mulher que, comparado ao homem, talvez apresente mais vulnerabilidades no tocante às questões físicas e até suas composições hormonais, questões psicológicas. Nós somos diferentes. Note o idoso, que muitas vezes depende, e é do ciclo da vida, aquele que cuidou de você, conta agora com você para cuidar dele. Preste atenção nas pessoas que possuem alguma deficiência. E, neste caso, elas precisam também de mais amor, mais atendimento e mais acolhimento, andar a segunda milha. Mas quantas vezes a impaciência e o desejo pela igualdade quebra esta unidade na diversidade. Não tem como eu querer criar a minha filha para ser igual a mim. Ou se você tem 2, 3 filhos, querer que eles sejam iguais. E você causa uma dor invisível, uma violência verbal, causando violência mental, quando então se posiciona dizendo, você tem que ser igual ao seu irmão. Essa forma que você é não demonstra que você é bom. Menina, você não percebe que você está tão feia e gorda desse jeito que esse seu cabelo não presta para nada? Ou ainda, nos relacionamentos entre homem e mulher, presta atenção, casal, esposa, especialmente, essa é para você, com muito amor da nossa parte. Há uma ofensa e que se configura violência, como diz a legislação, quando emocionalmente esta mulher, esta vítima, é perseguida dentro do seu próprio lar. Quero compartilhar alguns conceitos sobre individualidade com você. Preste atenção comigo nesta ideia. Deus dotou cada ser humano criado à sua imagem. E ainda neste sentido, ao dotar cada um com a individualidade, Deus nos deu a faculdade de pensar e de agir. Deus é que concedeu para cada um de nós a faculdade mental de nós pensarmos e agirmos. Como é que alguém pode nos colocar dentro de uma caixinha e querer controlar os nossos pensamentos, as nossas ações? Olha só, mulher, é o seguinte, como eu trabalho aqui e eu sou o chefe da família, sou eu que estabeleço as regras. Então, você não vai sair, não vai se encontrar com essa amiga, eu não quero que você fique indo na sua mãe, para de pensar nessa história de querer voltar a trabalhar. Isso configura violência mental.
Deus nos dotou da capacidade humana de pensar e de agir e com uma individualidade distinta. Não existe um homem que possa servir de critérios a todos os outros homens. Vou repetir. Mesmo que você se case, homem e mulher, você não pode fazer do seu esposo e da sua esposa o critério para a sua vida. A palavra diz que Deus nos dotou de individualidade. Deus criou cada um de nós com uma diversidade. E o que Ele nos propõe é a unidade na diversidade. Para que haja harmonia e não a tentativa de sermos iguais, porque nós não somos iguais. Um homem não é igual fisicamente a uma mulher e não pensa como tal e vice-versa. O idoso, a criança, o negro, o branco, o índio, o estrangeiro com o brasileiro, nós somos diferentes. E quanto mais rápido compreendermos essa questão, mais respeitosos e amorosos nós seremos. Então, nos isentando dessa questão da violência nas nossas convivências. A mente do homem difere. Nós somos diferentes, pensamos diferentes. Alguns são mais extrovertidos e gostam de gente. Outros são mais introvertidos. E para tomarem certas decisões, pensam mais do que os que falam demais para decidir. Existem perfis de pessoas que Deus dotou serem mais analíticos, detalhistas, que gostam de tudo no lugar. E quando você aprende a ler o perfil do seu esposo, consegue entender como a sua esposa é, como a sua faculdade mental é diferente da sua, você entende que falar para um analítico de maneira assertiva é fundamental. Eu vou dar um exemplo e você vai entender o que eu quero dizer. O extrovertido diz assim: nossa, hoje está um sol queimando lá fora e está 24 graus. O analítico diz assim: hoje nós temos um sol e a temperatura é de 24 graus, a temperatura é amena. O analítico é mais assertivo, detalhista. O dominante gosta de dar a última palavra e decidir todas as coisas. E Deus requer que cada um de nós saibamos conviver uns com os outros nessa diversidade, nessa forma diferente de vidas que cada um tem um do outro. É nesse sentido que nesta convivência nós não devemos destruir a individualidade uns dos outros. Sim, a violência mental é a tentativa de destruir a individualidade alheia. É exatamente o que o Senhor não deseja. Não é do plano do Senhor que duas pessoas quaisquer sejam exatamente iguais nos gostos e na disposição. Se fosse assim, Deus teria criado todos João. Ou todos Paulo, ou todos Adão, ou todos só Eva. Não é do desejo do Senhor que duas pessoas se unam com os mesmos gostos, com o mesmo pensamento, sendo iguais, porque Ele não nos criou desta forma. Todos têm características que lhes são particulares e que não devem ser destruídas, mas podem ser educadas, moldadas, ok? Aperfeiçoadas. E aí o Senhor dirige as aptidões e capacidades naturais no todo do sentido e do proveito. Nós somos diferentes. E o que Deus deseja nas nossas uniões, casamento, nas convivências, na família, é que nós nos aperfeiçoemos. Porque o esquema é o seguinte: se João não consegue conviver com Ana, ou se você, minha amiga, não está conseguindo conviver com seus filhos e quer que todo mundo seja igual, como é que deseja ir para o céu? Fala para mim. Porque no céu, todo mundo que é diferente é que vai estar lá. Não será todo mundo igual a mim ou a você. E o treinamento começa aqui nessa terra. Por isso, o casamento não pode ser motivo para destruir a individualidade. O que Deus deseja, quando nós nos unimos como marido e mulher nas famílias, e eu falo aí para você, especialmente que é casado, é que essa união seja vitalícia, esse é o desejo de Deus. E também que as vossas afeições serem tributárias, ou seja, elas serem um esforço, um objetivo de promover a felicidade mútua. Quando nós casamos e nos unimos na nossa família, é para promover a felicidade mútua, não é para eu ser mais feliz, ele só me servindo ou vice-versa. Não é só para eu fazer a vontade dos meus filhos. Não é só para eu cumprir exatamente de modo renunciado
a minha própria individualidade, o meu jeito de ser. A própria Bíblia, Jesus afirma em Mateus, no capítulo 5, no verso 22, que a violência verbal e emocional também é pecado. Olha o que está escrito na palavra. Eu, porém, vos digo que qualquer que irar-se contra o seu irmão, e isso está em Mateus, no capítulo 5, no verso 22, e eu vou abrir aqui a Bíblia para você acompanhar comigo. Está bem? Mateus, no capítulo 5, no verso 22, Jesus nos diz assim, quero ler com você do jeito que está. Aqui nos fala, exatamente. Portanto, se você estiver, no verso 22, eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Então, aquele que se ira contra seu irmão comete violência. Irar é usar de palavras que venham ofender a individualidade do outro. Palavras duras e críticas constantes podem destruir o ânimo e matar a alma das pessoas. A forma como você fala com o outro causa danos emocionais mais profundos do que feridas físicas. Sabe, o resumo sobre violência mental é que a violência mental é uma forma silenciosa e invisível de agressão que afeta profundamente a saúde mental dos que estão ao seu redor, podendo resultar em transtornos graves. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de novo, a OMS nos diz que aproximadamente 30% da população mundial sofre com algum transtorno mental, frequentemente causado ou agravado por violência emocional, violência psicológica. No Brasil, em 2021, 16% das denúncias do Disque 100 foram sobre essa espécie de violência. E eu quero conceituar a violência, porque elas são atos intencionais. Ivelise, me explica, peraí, quero entender o que é violência. São atos intencionais que causam lesões físicas e psicológicas. Inclusive, pode causar morte ou privação. Sabe? Tem um educador muito conhecido chamado Paulo Freire que destaca que qualquer forma de violência viola a dignidade humana e causa efeitos devastadores. Ivelise, mas eu não bati nela. A única coisa que eu faço é gritar quando eu me irrito. Eu falo que ela tem que melhorar esse jeito de falar, abrir mais a boca, que eu não suporto o cheiro dela. Mesmo assim, essa é uma forma de violência. Os homens também podem ser vítimas dessa violência. Cuidado, mulheres, como vocês se portam com os homens dentro de casa. Porque os homens sofrem esse estigma social muitas vezes. Inclusive, as notícias recentes indicam o aumento da violência mental de forma global, nesse contexto. Percebam, a violência mental vem para comprometer, exatamente, o amor genuíno que Deus deseja que nós tenhamos pela humanidade. Existe um pensamento cristão que eu aprecio muito, realçando aí que condena a violência mental como pecado. Jesus alertou sobre a gravidade das agressões verbais e emocionais. Inclusive, nós devemos prestar atenção, porque críticas constantes podem destruir a alma, causando danos emocionais. José, do Egito, ele é um dos exemplos que nós temos também, que ele sofreu humilhações dentro da família. A todo instante, ele era motivo de risada, de humilhação, de prejuízo por parte dos seus irmãos. Mesmo assim, ele manteve a confiança em Deus, o que lhe permitiu perdoar a seguir em diante a vida dele. Se você já sofreu algum tipo de violência, eu quero falar de forma especial para você. Eu sei que os resultados da violência mental são graves. Podem incluir ansiedade, depressão, baixa estima. Olha só, a baixa autoestima, a depressão, a ansiedade, se você vive algum tipo de sintoma que sinalize essa espécie de doença grave, busque ajuda. Inclusive a tentativa do suicídio. Muitas vezes essas vítimas assim o agem por conta da violência que sofreram na infância
ou ainda na vida adulta. Os estudos indicam danos muito graves em relação a este cometimento de violência. Ainda nesse sentido, eu quero falar não só para quem sofre aí da violência, mas especialmente para você que talvez já tenha causado violência na vida de alguém. Preste atenção, essa é uma forma de matar a alma, de comprometer a dignidade do outro. Você agir com violência, ainda que mental, que você pense que é menos grave do que a violência física, você está agindo como tolo. E os estudos indicam danos permanentes ao cérebro da vítima, com a diminuição do hipocampo e o aumento da atividade da amígdala. A pessoa sempre vive com um pouco de estresse, uma vida, na verdade, com o nível de estresse alto, de adrenalina, por conta da violência que ela sofreu. Para combater a violência mental, existem canais sociais para isso. E a Novo Tempo apoia que haja uma denúncia para quebra deste ciclo. Basta que você disque 100 e busque ajuda. Deus é capaz de restaurar almas e famílias que sofrem com esse tipo de violência. Só que você tem o papel de quebrar o ciclo denunciando a violência que você sofre. Disque 100. E então, existem outros canais também que podem te ajudar neste sentido. Você pode buscar a delegacia mais próxima, além do Disque 100, buscar ajudas de conselhos tutelares, se for o caso de crianças. Busque a comunidade da Igreja Adventista mais próxima a você, para que você busque também orientações. Busque ajuda psicológica para saber combater a violência mental. É combater. Não enfrentar com agressão, mas aprender a combater. Como é que você pode evitar a violência mental? Preste atenção, pratique mais a empatia com as pessoas, cultive palavras de bênçãos, que você preste atenção naquilo que você lê e assim replique as palavras que aqui estão. Estabeleça limites saudáveis. Nas suas relações, estabeleça limites saudáveis. Perdoe as pessoas, mas não volte para o ciclo da violência. Não é à toa que nós temos uma lei nacional, a Lei Maria da Penha, para nos ensinar e conscientizar dos tipos de violências que existem. No Brasil, o crime de violência psicológica, ele também é combatido aí para proteger a mulher. E tem previsão legal. Mais do que isso, o plano de Deus não é a violência. É que nós combatamos a violência, quebrando este ciclo, buscando ajuda, mas acima de tudo, para que haja harmonia dentro das famílias. Que quando você voltar para sua família, ali seja um pedacinho do céu. A criança está olhando você e notando o seu comportamento. Vamos orar. Querido Deus, pedimos que o Senhor dê paz e harmonia às famílias que estão acompanhando, que o Senhor dê o domínio próprio, quebrando o ciclo da violência, consciência e para quem precisar denunciar, que busque ajuda. No nome de Jesus, amém. O nosso desejo é que a sua vida seja uma vida de qualidade, uma vida saudável, pautada na sua individualidade, na perspectiva de Cristo. Procure estabelecer limites para que você não sofra violência mental. Essa é uma dor invisível da alma, mas que gera traumas. Seja feliz na presença do Senhor, busque ajuda. Nós daqui da Novo Tempo estamos à sua disposição.